Bom dia, galerinha! Sejam todos bem-vindos à aula número 3. Nós hoje vamos fazer a correção dos exercícios da matriz enviadas na aula número 2. A matriz continha um texto de interpretação de texto, né? E uma redação para que fosse feita no portfólio. A redação feita no portfólio, ou vocês colocam ela dentro da pasta, ou vocês deixam ela no próprio bloquinho, tá? Que quando a gente retornar para a escola, eu estarei recolhendo essas redações aí, tá bom? Então vamos lá, todos vocês com caderno, lápis e borracha nas mãos. Vamos lá? Nós tínhamos lá na nossa matriz um texto falando sobre a saúde pública, então as questões a serem relacionadas a ela é que nós vamos responder agora. Questão número 1. Sobre o texto acima, responda. Letra A. Que gênero textual é esse que acabamos de ler? Quem é que será que tem alguma dúvida a respeito de qual seria esse gênero textual? Vamos lá? Vamos ver quem foi que acertou aí essa questão, né? No caso, essa letra A. Um artigo de opinião, não é esse o nosso conteúdo agora, galera? Então, nada mais é do que um artigo de opinião. Letra B. Para que serve um texto como esse? Lembrando, mais uma vez, que a sua resposta ela não precisa estar igual à minha, ela tem que estar dentro do contexto, tá? Do gênero que a gente está trabalhando, tá bom? Então, vocês observem se as suas palavras estão dizendo a mesma coisa, porém de formas diferentes, tá bom? Então, para defender uma opinião acerca de um tema polêmico e atual. Então, o artigo de opinião é isso, né? Então, nós vamos defender uma opinião, seja ela positiva ou negativa. Questão C. Onde encontramos textos assim? Lembra que eu passei até um dever de casa para que vocês pesquisassem em jornais e revistas? Então, aonde será que a gente encontra esse tipo de texto? Encontramos em jornais impressos, revistas, internet. Letra D. Qual é o tema tratado nesse texto? Então, como eu havia dito, o título do texto é sobre saúde pública. Então, qual seria o tema? Esse texto trata sobre o caos na saúde pública brasileira. Questão letra E. Você achou esse título subjetivo ou objetivo? E aí, vocês acham que completa o texto de vocês ou que ele deixa a desejar a respeito do assunto? Ele é objetivo, pois já revela para o autor o tema que ele vai ler abaixo, né? O tema que ele vai ler no próprio texto. Questão letra F. Que outro título você daria a esse texto? E aí, se o texto fosse escrito por você, esse artigo de opinião fosse você que fosse escrever ele agora, qual seria esse título que você daria? Então, nada mais do que uma resposta pessoal, ela é sua. Letra G. Como o autor fez a introdução do seu texto? Vocês observaram como foi realizada a introdução do texto? Porque, como a gente já sabe, nós temos introdução, desenvolvimento e a conclusão. Nada mais do que esquecer o nosso conflito, né? Aquele clímax e o frio na barriga. Então, vamos lá. Como será que ele fez essa introdução? Ele inicia o texto apresentando para o leitor o lugar onde vive e como é a saúde pública de lá. Essa estratégia serve para contextualizar o problema a ser discutido. Então, quando ele fala lá de onde ele é e como é a saúde pública lá, ele já está começando, né, a contextualizar sobre a saúde, sobre o que vai ser discutido no próprio texto. Letra H. Qual é a opinião do autor sobre esse tema? Vocês conseguiram achar qual é a opinião dele? Como eu já havia dito, o artigo de opinião ele dá um posicionamento positivo ou um posicionamento negativo. Vocês conseguiram achar qual é a opinião do autor sobre esse tema? A ideia defendida é que o comodismo das pessoas contribui para os problemas da saúde pública. E aí, vocês acham que é verdade? Vocês concordam com a posição do autor?
Por que ele diz que dinheiro para investir na saúde há? Vocês acham que realmente há dinheiro para investir nessa saúde? Então, na nossa saúde, na nossa cidade, como vocês acham que está essa saúde? Ela realmente tem esse investimento de dinheiro? Porque houve grandes investimentos de dinheiro público para a Copa de 2014. Então, assim, a gente para pensar. Se teve tanto dinheiro para uma coisa, por que que não existe dinheiro para outra, né? Então, se tem dinheiro para uma coisa, tem que haver dinheiro separado para outra também. Quais são os dois problemas da má saúde pública no Brasil apontado pelo autor no fim do segundo parágrafo? Vocês conseguiram observar quais são esses problemas? Então vamos lá, vamos ver se sua resposta aí está correta. São a corrupção e os nossos leitores do Brasil. Então, além de falar da saúde, ele também acaba falando um pouco da corrupção e também acaba falando no papel importante que tem esse eleitor aí dentro do nosso país. O autor cita um exemplo que acontece na cidade dele. Que exemplo é este? Devemos citar exemplos em artigos de opinião? Por quê? Então, nós temos aí 3 perguntinhas. Vamos ver quais são as respostas? Ele cita o fato de fazer tempo que não nasce uma criança no seu município. Então, o autor cita um exemplo que acontece na cidade dele? Sim! Então, que faz muito tempo que não nasce uma criança no município dele. Que exemplo é esse, né? Então, ele já disse. Devemos citar exemplos em artigos de opinião? Citar exemplos é uma estratégia argumentativa que ilustra, reforça nossas opiniões, tá? Então, como a gente não tem essa leitura prévia, muitas vezes, do assunto, acaba que essa redação ela fica um pouco vaga. Mas quando a gente lê muito, a gente está bem habituado aos contextos e temas dentro da nossa sociedade, assim como eu sempre falo para vocês, quem lê bastante, melhor se escreve. A gente acaba trazendo das nossas leituras os conhecimentos que requer para que a gente possa escrever uma redação, principalmente um artigo de opinião mais elaborado, né? De quem é a culpa pelo descaso com a saúde no Brasil? E aí, vocês acham de quem é essa culpa, né? Ele já disse que são dos corruptos, que são os eleitores, mas e aí? De quem é essa culpa? De quem é esse descaso com a nossa, né, com a nossa saúde? A culpa é nossa, os eleitores. Então, eu quero deixar bem claro que essa é a opinião do autor, né? Essa é a opinião da pessoa em que escreveu esse artigo. Então, ele diz que essa culpa, esse descaso, são de quem? Dos eleitores, tá? O que, na maioria das vezes, tanto eleitores quanto candidatos buscam em época de eleições, eles buscam em época de eleições. O que vocês acham que na maioria das vezes esses eleitores e esses candidatos buscam nessa época? Né? A gente já comentou, a gente já conversou sobre isso dentro das nossas aulas. Então, qual é essa busca deles? Ambos procuram sempre benefícios próprios. Mais uma vez digo, isso aí está dentro do contexto do artigo de opinião. Não é a opinião da professora, não é a opinião do papai, da mamãe, sua opinião, tá? Nós estamos respondendo os exercícios com base no texto, com base na interpretação do artigo, tá bom? Qual a estratégia usada pelo autor para concluir seu texto? Então, lá na parte final desse texto, o que ele usou? Qual foi a estratégia dele para terminar esse texto aí, para fazer o desfecho desse texto? Ele reafirma com outras palavras a opinião defendida ao longo do texto. Então, ele só muda as palavras, porque ele defende ainda a mesma opinião que começou lá em cima. Número 2. Considere as informações em torno do tema e do plano de organização do texto. Nós temos aí, né, o 1, o 2 e o 3.
Então, qual delas vocês acham que são as afirmações corretas em torno do tema e do plano de organização do texto? Você acha que ele teve um título? Você acha que ele teve uma ideia? Ele teve um parágrafo que retoma essa ideia principal? Qual desses aí você acha que está correto? O 1, o 2, o 3, o 1 e o 2, o 3 e o 2? Qual você acha? Letra C. Todas elas estão corretas. 3. Não é característica do artigo de opinião. E aí, você observou, você conseguiu dar uma olhada? Qual delas não é essa característica do artigo de opinião? Letra D. O autor não se posiciona criticamente. 4. Não faz parte da estrutura de um artigo de opinião. O que será que não faz parte? Vocês analisaram questão por questão? Vocês observaram todos os itens, todas as opções? Então, qual delas não faz parte dessa estrutura? Vamos ver quem acertou? Letra E. Utilizar exemplos, dados estatísticos sem apresentar a fonte de onde foram retiradas. Galera, mais uma vez, nossa aula de hoje acaba por aqui. Digo a vocês que estou morrendo de saudade de todos vocês. Vocês sabem que o 9º ano é muito importante para mim. Gosto muito de dar aula para vocês e vocês sabem disso. Tenho um carinho, né, único por cada um e vocês sabem, né? Então, beijinho, beijinho e tchau, tchau. Até a próxima!